O planeta está fritando. Mas o que acontece com ele a cada grau de aumento na temperatura? Com 1 grau acima do período pré-industrial, o degelo e os níveis de aumento do mar começam a se acelerar. Com 2 graus, ecossistemas inteiros poderão sumir, como florestas tropicais e recifes de corais. Com 3 graus, as sociedades estarão ultrapressionadas e a agricultura deixará de ser praticável em grande parte do globo. Com 4 graus, o colapso das sociedades complexas é quase certo e poderíamos voltar a viver em bandos. A sexta extinção em massa seria consolidada completamente, com o maior impacto à biosfera em dezenas ou centenas de milhões de anos. Com 5 graus, veremos efeitos de retroalimentação, os feedbacks, tão fortes que a maior parte do globo será inabitável. Com 6 graus, a biosfera poderia ser completamente extinta e a chance seria imensa de não haver possibilidade de vida no planeta. Vamos abordar cada capítulo de Nosso Aviso Final, 6 graus de emergência climática, a atualização de 2020 do clássico livro de Mark Linas. Topa participar dessa jornada diante do colapso? Quinzenalmente teremos episódios sobre cada grau de aumento nas temperaturas causado pelo capitalismo. Começamos com o já consolidado 1 grau. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que padece sob mais de 1 grau de aquecimento, que é o que já temos consolidado nesse planeta. A maioria dos cientistas já dizendo que temos algo entre 1,3 e 1,5 de aquecimento. Mas vamos entender o que acontece já nesse 1 grau de aquecimento? Galera, a gente vai estar abordando a atualização do livro do Mark Linas, 6 graus. Nesse novo livro, Our Final Warning, de 2020, uma atualização que ele faz em 2020, a gente também vai ter uma atualização do acompanhamento do que aconteceria com o planeta a cada grau de aquecimento. O IPCC, junto do Acordo de Paris, junto das nações, delimitou que 1,5 seria uma barreira perigosa de ser transgredida e 2 seria bem perigosa. Isso quer dizer que menos de 1,5 de aquecimento é inofensivo? Já dizemos que não. 1 grau foi o que a gente alcançou em 2015, como a gente vê aí na manchete. 2015 foi meio que consensuado que o planeta estava 1 grau mais quente devido a emissões muito fortes de combustíveis fósseis e outras formas, ou seja, de degelo, ou seja, de poluição que aceleram esse aquecimento do planeta, seja com CO2 ou com outros gases. No que afeta esse 1 grau de aquecimento? A Groenlândia, por exemplo. O gelo da Groenlândia, que é sempre muito citado, que vocês estão vendo aí na tela para quem nos assiste, ele já foi radicalmente impactado com esse grau de aquecimento. O degelo por lá se acelerou. As pesquisas apontam que um degelo total da Groenlândia significa 7 metros a mais de oceano no planeta. Só que a gente já vê que com 1 grau, inclusive várias geleiras já estão alcançando tipping points, que são pontos de não retorno. Tem vídeo do Voz Livres sobre isso. Tipping points que, inclusive, causaram a destruição dessa ponte, a Watson Bridge, a ponte do rio Watson. A ponte do rio Watson foi destruída como se fosse um pedaço de papel, como vocês estão vendo por aí, inclusive levando um trator junto. Isso porque uma série de pontos do gelo na Groenlândia já estarem atingindo os seus tipping points, pontos de não retorno, degelando para nunca mais, ou para só se congelar novamente daqui a muito, muito tempo. Quando a gente fala da Groenlândia, a gente está falando basicamente do aumento dos oceanos. Sim, se nada acontecer, se você não lutar para destruir o capitalismo, você estará debaixo d'água, você e todos os seus pertences, em algum tempo perto daqui, isso se você morar, claro, perto dos litorais. Para vocês terem uma noção, 1 grau é grave e os tipping points que estão sendo alcançados e as taxas de degelo que estão sendo alcançadas, para muitos cientistas, era o que só seria alcançado pelos futuros de 2070. Então, o que a gente imaginava para décadas a partir daqui, na verdade já está acontecendo agora, com muito mais intensidade. A gente subestimou, até os mais pessimistas, os impactos do aquecimento global. E aí o Mark Linas traz no livro que se antes o impacto do degelo anual na Groenlândia representava 0,3 milímetros de aumento no mar,
Agora já está consolidado que ele causa pelo menos 1,5 milímetros, um aumento de 5 vezes o que antes era estimado. E o Mark Levinas disse: se isso não é um tipping point, se isso não é um ponto de não retorno, eu não sei o que é. Outro ponto crucial é também o degelo no Ártico. Ele é ainda mais desesperador. Entre dezembro de 2015 e 2016, naquele lugar gelado, caminhar no Ártico poderia ser algo parecido com uma caminhada aqui na Praia de Santos, com um tempo fresquinho. 25 graus é o que bateu as temperaturas por lá. Inimaginável, não? Para um clima tão frio e muito abaixo de zero quase sempre. Isso se deu porque o enfraquecimento do gelo começa a tornar aquele ambiente menos blindado e outras massas de ar e de calor, portanto, podem entrar, inclusive dando episódios de super extremos climáticos. Como que a gente vê aqui grandes enxurradas e grandes secas, a gente também vê altas temperaturas como super extremos climáticos em lugares gelados como o Ártico. No inverno, quando o gelo deveria estar aumentando, na verdade ele está diminuindo a uma velocidade incrível de 50 mil metros quadrados por ano. Há muitos motivos para a gente se preocupar com esse tipo de degelo. Não só porque a gente pode ficar debaixo d'água, mas, por exemplo, 13% da área de gelo está sendo reduzida por década. É mais ou menos o que acontece de retração lá no Ártico. Desde 1978, 13% a cada década. Já se estima que cerca da metade de todo o gelo de quando começou a medição já tenha sido perdido. E do que sobrou, 85% é mais fino do que no começo das medições, lá, como eu já disse, em 1978. E aqui, algo para a gente entender, né? Traduzir, porque os cientistas climáticos não são muito claros e às vezes fica difícil. Os efeitos feedback e o efeito albedo. O que é o efeito albedo? Ele é basicamente o quanto de energia solar é absorvida por superfícies escuras versus quanto é absorvido por superfícies claras. Basicamente, o quanto que a neve reflete e joga para fora da atmosfera de calor do Sol. Tem cada vez menos gelo, já que o degelo está rolando, para poder refletir toda essa luz solar. E cada vez mais água para absorver. O efeito albedo está sendo seriamente enfraquecido, já que o gelo reflete, por exemplo, 80% da luz solar que recebe, enquanto a água do mar, veja bem, meus amigos, pode vir quente que eu estou fervendo. A água do mar pode absorver até 95% dos raios de sol que recebe. Isso amplifica todo o problema. A diminuição do albedo proporciona 200 bilhões de toneladas a mais de CO2 na atmosfera, o que é um efeito feedback positivo. Veja bem esse processo. Mais degelo, acontece que tem mais mar exposto. Mais mar exposto, mais luz solar absorvida. Mais luz solar absorvida, mais aquecimento do mar. Mais aquecimento do mar, mais degelo. E nada assim vai acabar, né? Nunca, jamais, o gelo derreter. Deu mindfuck aqui. Bom, vocês entenderam, né? Não acaba nunca. É um efeito feedback. Olha que doido isso, galera. A cada tonelada métrica de CO2 emitida, significa uma retração de 3 metros quadrados de gelo. Olha bem que doido esse dado, hein? Um americano com seu consumo médio, ele é responsável pela perda de 50 metros quadrados de gelo do Ártico por ano, só pelo que ele emite de gases de efeito estufa. E a coisa não acaba por aí, galera. A gente está humilhando, massacrando. Na verdade, o capitalismo está massacrando uma série de animais. Quando a gente vê aqueles ursos polares muito fracos, muito magros, famélicos, é justamente por causa do degelo. Quando o gelo diminui, há menos superfície para as focas pegarem uns raios de sol. Isso quer dizer que os ursos polares não conseguem mais caçá-las. Os ursos polares estão morrendo de fome e comendo cada vez mais coisas que não deveriam comer e às vezes até sendo agressivos com humanos. Há lugares da Dinamarca e outros lugares ainda congelados que as pessoas têm até que andar armadas por causa dos pobres ursos polares que estão com doenças antropogênicas feitas pelos humanos, ou melhor, pelos capitalismos, que na verdade fazem com que eles queiram comer qualquer coisa que vem pela frente. Isso acontece também com outra ave,
o aero de asa branca, que está aí na tela. O aero de asa branca, por causa do degelo de cerca de 400 quilômetros que já aconteceu, está cada vez com os seus ninhos mais longe da sua presa favorita. Os aeros curtem muito o bacalhau do Ártico. A gente está massacrando esse animal também. Os seus filhotes estão cada vez mais fracos, não conseguem chegar ao período adulto e acabam morrendo de fome. Os aeros também seguem esse processo famélico de destruição capitalista gerado pelo aquecimento global. Galera, a conclusão de hoje, a gente poderia trazer mais exemplos aqui, mas para o vídeo ficar curto, a gente se resume com isso que a gente já trouxe. E acho que você já conseguiu entender, 1 grau já é perigoso bastante. 1 grau pode desencadear efeitos de degelo da Groenlândia em grande escala, e isso pode deixar você debaixo d'água, sua cidade debaixo d'água, daqui a muitos anos. Ou até poucos anos, na verdade, né? E a gente consegue parar para pensar no conservadorismo do IPCC e do limiar de 2100. A gente acaba só pensando em 2100 como o limite do aquecimento global, mas as coisas vão continuar se desencadeando, mesmo se a gente parar agora de emitir gases para além de 2100. Então, boa parte do degelo da Groenlândia, se a gente já parar agora com menos de 2 graus de aquecimento, já está totalmente encomendado. Na verdade, em cerca de 100 anos, por causa da destruição capitalista e da industrialização capitalista, a gente chegou a uma concentração atmosférica de CO2 de níveis do Plioceno, ao redor de 3 a 5 milhões de anos atrás. Na verdade, a gente já está em cerca de 430 ppm, partes por milhão, de carbono na atmosfera. Se a gente não estabilizar em cerca de 450 ppm de CO2 na atmosfera, por exemplo, a morte total e extinção do urso polar já estaria condenada. Há muito por vir. A gente está diante do maior desafio da humanidade. Mas isso você vai ver nos próximos episódios. A coisa tende a piorar. Até o próximo grau. 2 graus, aí vamos nós. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.